Olá, você que acompanha a programação. Muito obrigado mais uma vez aqui no programa. É uma honra, uma alegria recebê-lo. Motivo de engrandecimento dos conhecimentos do nosso público e a minha também, é claro. Seja bem-vindo. Obrigado, Leite, mais uma vez. Acho que é o terceiro, quarto ano que a gente já está aqui, né? Conversando na TV. Que bom, graças a Deus. E sempre trazendo tema novo, né? Sempre trazendo novidade nessa área trabalhista. Que não falta, né? É verdade. E também aproveito para voltar aqui ao Cariri, que é uma terra muito boa. Seja sempre muito bem-vindo. É um motivo de alegria receber os amigos para a gente falar, inclusive, como você disse, temas de extrema relevância que estão em voga sempre, né? Imagina-se que o Ministério do Trabalho recuou um pouco em detrimento, eu que sou contador, lhe digo isso, recuou um pouco em detrimento da falta, muitas vezes, até de servidor aqui. Sim. Mas, assim, vem sempre com as suas atualizações, vem sempre com as novidades. E as relações de trabalho e de emprego, elas não vão deixar de existir, elas vão sempre se aperfeiçoar, né? Isso, e vai sempre mudando a tecnologia, vai mudando as novas formas de trabalho, mas o trabalho sempre vai existir. Esse trabalho humano nunca vai deixar de existir. E tem que ter sempre algum órgão que faça essa regulação, né? Porque senão volta aquela exploração lá da época da Revolução Industrial. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça de novo, não volte, né? Em cima da Revolução Tecnológica. Tecnológica, né? Que é a chamada Revolução 4.0. Então a gente tem que estar antenado para essas novidades. Que não deixa de haver exploração. Sim, em muitas situações. Basta dizer para você que ainda tem trabalho escravo até hoje, a gente ainda consegue constatar. Já tratei desse assunto aqui algumas vezes com advogados da área e tal, trabalhista, mas, rapaz, me estranha, me deixa triste, né, assistir, ouvir essas relações de trabalho análogos à escravidão, depois de tantos anos, depois de uma conscientização, depois de uma tecnologia, ainda se enxergar. E o pior é que isso tem piorado, assim, está piorando na zona urbana, porque quando começou o trabalho escravo, o combate era eminentemente na zona rural. E hoje a gente encontra na zona urbana, seja, por exemplo, em construção civil, seja em restaurantes, seja em lanchonete, e até mesmo em residências, como já constatamos, trabalho escravo doméstico, né? E aí, Leite, é importante deixar claro para quem está nos assistindo que esse trabalho escravo não é aquele escravo da época da escravidão Brasil-colônia, né? É uma escravidão, vamos botar aqui entre aspas, mais moderna. É a escravidão por dívida, é a escravidão por péssimas condições de ambiente de trabalho, por condições degradantes, em uma série de outras situações que não é aquela prisão somente, ou seja, não poder sair. Também é trabalho escravo, porque você mantém uma pessoa dentro da sua casa, dentro do seu trabalho preso, é sim considerado trabalho escravo, porque você está cessando a liberdade. Mas não é mais só isso. Na maioria dos nossos casos que a gente flagra, é as condições degradantes. O que é isso? Descumprir as normas de segurança e saúde, é uma água potável, é um acampamento, é um vestiário. São situações mais pontuais nesse sentido, não tanto mais a prisão em si. É porque tem tanto esclarecimento, tanta publicação a respeito do assunto, orientação por parte até dos contadores, dos advogados da área trabalhista. Isso. E ainda acontecer esse tipo de coisa, né? Às vezes não é falta de informação, também eu acho que em algumas situações é aquela história da certeza da impunidade, que nunca vai ser flagrado, só que mal sabe que o seu vizinho pode lhe denunciar, o seu concorrente pode lhe denunciar, às vezes um parente seu pode denunciar daquela situação. E uma hora chega, né? Uma hora chega, e hoje os canais de denúncia são muitos, basta dizer que é o Disque 100, basta discar Disque 100, já o tal do telefone do direito
direitos humanos. Já pode. E também tem sites na internet do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Então, hoje é uma facilidade muito grande. Agora, uma coisa tem que deixar também claro. A fiscalização não atende a denúncia assim de pronto. Ela faz uma investigação prévia. Sim. Por quê? Para não banalizar o conceito. A gente não quer que seja banalizado esse muitas conceito. Vezes, eu, como contador, eu sempre digo isso. Não, você tem seus direitos, pode buscar e denunciar. Sim. Só tenha segurança do que você está fazendo. Isso. Porque você também poderá responder pelos seus atos. Perfeitamente. Até porque se a denúncia for errada, você vai também ter o crime de denunciação caluniosa, né? Sim. Você ficar denunciando pessoas que cometem crime sem ter cometido, isso também é crime. Exatamente. E a gente sempre faz a investigação com o Serviço de Inteligência, nós temos os parceiros como Polícia Federal, Polícia Rodoviária, a ABIN, Ministério Público, então a gente não está só nessa luta, né? A gente é o ponta de lança, ou seja, quem vai na frente é a fiscalização do Ministério do Trabalho, mas sempre tem esses apoiadores. Recentemente aqui no Cariri, eu acho que me parece que em Juazeiro ou foi Crato, não me recordo, Teve uma ação de um trabalho escravo doméstico. Esse já está judicializado. Não, foi com um pessoal, me parece que uns paraguaios aqui, com fabricação parece que de cigarro, não sei. Na verdade foi na região do Sobral. Na região do Sobral. Foi Sobral? Foi Sobral, foi nos paraguaios. Isso também está sendo investigado já. Também nós já estamos atentos a isso aí. E houve uma decretação de de uma tornozeleira eletrônica, ou seja, uma medida cautelar, para os trabalhadores. O que é que nós estamos investigando? Se eles não são vítima duas vezes. Vítima do trabalho escravo e vítima do tráfico de alguma coisa, né? Porque eles são estrangeiros, eles são do Paraguai. Então, existe também um crime de tráfico de pessoas. Então, tem que ser investigado também pela Polícia Federal. Mas ele já está assim. Saiu até na imprensa, realmente, na grande mídia, saiu essa situação. E precisa ser detectado, né? Os caras vêm de outro país assim, tentar explorar as pessoas de um modo geral, né? Os nossos irmãos aqui, vizinhos, venezuelanos, bolivianos e paraguaios, principalmente venezuelanos, tem muitos aqui no Brasil, não é pelo fato de estar no desespero lá que vai aceitar qualquer condição de trabalho. Sim. E não é porque eles estão nessa condição que eles têm que aceitar e ser por um prato de comida, ser só pelo almoço, só pelo jantar. Não, eles têm que ter as condições dignas porque eles são seres humanos. E a nossa Constituição, ela protege os estrangeiros que estão aqui no momento. Então, essa proteção ela é geral, não é só para os brasileiros. Os estrangeiros que estão aqui trabalhando também merecem a proteção da lei. E eu diria até que essa questão dos cuidados com o exercício da atividade, doutor, eu lhe pergunto, quando nós tratamos quando você falou assim, não é por um prato de comida, Sim. não é por uma roupa, não é por um ambiente para você dormir, mas é toda uma condição. Sim. Eu, quando empresário, eu já devo tomar a iniciativa de tomar conhecimento do que é que eu tenho que oferecer para ter empregado, né? Exatamente. Ter toda uma estrutura, saber que as leis são as mesmas, não interessa se é brasileiro ou se é estrangeiro, porque a CLT ela vale para todos os trabalhadores que estejam aqui no Brasil. Se ele está com uma situação irregular pelo fato de estar aqui irregularmente como estrangeiro, isso é uma questão de imigração, mas a questão trabalhista não será afastada e o empresário ele tem que saber disso. Ele não pode aproveitar esse ensejo e super explorar, né? Explorar além da conta. E acontece situações, Leite, do trabalhador desmaiar de excesso de jornada. A chamada jornada exaustiva, que é outra coisa que gera o trabalho escravo. Não é aquela jornada excessiva de 2 horas a mais ou 3, é aquela que cansa mentalmente e fisicamente o trabalhador, a ponto às vezes ele desmaiar, não conseguir nem se levantar. Então a gente já encontrou situações dessas em fábricas, por exemplo, de confecções. É mesmo? Aqui no Ceará? Ceará e em São Paulo. Impressionante. E assim, o conhecimento o Sebrae declara que as empresas têm um tempo de vida de 5 anos. Sim. Passou disso aí, ele dura mais 5. Sim. Mas geralmente é até 5 anos. Ou seja, por falta muitas vezes, não Sim. somente de outras áreas administrativas e tributárias, mas em especial da questão da gestão que envolve pessoas. Isso. Ou seja, o empresário tem, ao meu ponto de vista, doutor, me corrija, tem que ter conhecimento da legislação trabalhista Sim. e, acima de tudo, do que ele tem que oferecer ao funcionário. Não é só dizer você está contratado, senta aqui, você vai fazer o que eu quero. Exatamente. E outra, uma coisa importante, tem que deixar claro, não tem mais justificativa de dizer do desconhecimento da legislação. Nós não estamos mais vivendo o tempo do papel. Estamos vivendo o tempo da coisa em tempo real. O que acontece hoje no mundo, você sabe, aqui na palma da mão. Então, Sim. o desconhecimento não gera. Além disso, contadores, advogados que podem assessorar, profissionais que estão no mercado. Então, quem se lança no mercado já sabe, está correndo sérios riscos. Como é que você diminui os riscos? Se apoderando das informações e fazendo da forma correta, seguindo a legislação. Isso aqui é a verdade. O senhor me corrija, sempre digo, eu oriento sempre a empresa, por exemplo, quando dá a obrigação do uso de equipamentos, Sim. dos EPIs, né? Isso. Se não fizer uso, puna-o, porém exija e ofereça. Aí eu te pergunto,
pode caracterizar trabalho análogo à escravidão, por exemplo, a ausência de equipamentos de EPIs? Se colocar o trabalhador numa situação de degradância, sim, de risco de vida, sim. E você falou tudo, não é só fornecer. O empregador tem que fornecer, tem que dar o treinamento e exigir o uso. Porque, Leite, botar um capacete todo mundo sabe, botar uma bota todo mundo sabe, mas tem EPI que precisa de treinamento. Lógico, sim. Então não é, se está aqui o seu cinto, está aqui o seu equipamento, se vira. Não, tem que treinar. O trabalhador tem um problema grave do analfabetismo funcional. O que é isso? Ele lê um manual, mas não sabe o que é que está lendo, porque ele não tem a capacidade de interpretar, ele não tem repertório, ele não tem vocabulário. Então o empregador tem que dar uma linguagem simples, popular. Como fazer o uso desse EPI. Agora, o não fornecer, colocando o trabalhador em risco, pode sim ser caracterizado. Que pode colocar o trabalhador numa situação de degradância total. Quem faz essa análise para entender? Leite, por que você está preocupado com isso? Por causa do agravante. Sim. Ele está cometendo uma falha grave, uma infração à lei. Sim. E vamos estender isso à situação análoga. Isso. Então, quem é que faz esse... Aonde é que começa esse parâmetro? Quem analisa isso? Pronto, isso é importantíssima essa pergunta, que hoje a autoridade trabalhista que define isso, claro, na fiscalização, na hora do ato, é o auditor do trabalho. Claro que a gente sempre passa pelo crivo do judiciário, porque nada escapa de passar pelo judiciário, né? Mas lembrando que na hora da definição, é ou não é trabalho escravo, essa análise é feita pelo auditor do trabalho. A polícia que dá o apoio, que viu, que pegou fotos, filmagens, depoimentos e conclui. Beleza. A empresa não satisfeita tem todo direito de defesa, porque todo mundo tem direito de se defender. Sim. E perdendo nas instâncias administrativas, ainda resta a esfera judicial, que é quem dá a última palavra. Mas lembrando que na esfera judicial tem duas searas, a trabalhista e a penal. Às vezes é absolvido na penal, mas não é absolvido, vamos dizer assim, na trabalhista. Então tem que pagar as indenizações. Então, para o Ministério do Trabalho, vale a seara trabalhista. Se ele escapar na penal, não derruba nada da trabalhista. Porque o da trabalhista se mantém. Por exemplo, é vinculado. Não é vinculado. Ele se livrou do crime, mas não se livrou das indenizações. O que eu acho legal é que a legislação orienta isso, ensina isso, Sim. dá todas as regras de forma clara e precisa. E, infelizmente, ainda acontece. Acontece e tem aumentado, viu? Tem aumentado, assim, o número de denúncias, mais pela informação. Quando sai na imprensa, fulano foi libertado, libertou 40 trabalhadores, isso desperta a atenção de outras pessoas que vivem situações parecidas. Ou um vizinho que está vendo, ou um cidadão comum que está vendo. Eu dou um exemplo rápido. Tivemos um caso em Fortaleza de uma pousada na Praia de Iracema de trabalho escravo. Quem denunciou foi o hóspede. O hóspede que fez a denúncia. Então, não precisa ser um expert em direito. Basta ter o senso comum para você perceber que aquilo ali não está normal. Está fora dos padrões da legislação. E o hóspede foi lá e denunciou. Enxergou aquilo como e foi mais grave. Além de ser escravo, a Polícia Federal ainda enquadrou como tráfico de pessoa, porque era um rapaz de 17 anos, trazido de outro estado, longe da família, tinham tomado o celular e os documentos. Então, foi uma situação mais dramática, porque a pena do tráfico de pessoas ela é maior do que a pena do trabalho escravo. Então, veja, um hóspede, um cidadão comum que se hospedou e viu aquele negócio. Ele viu aquilo fora do comum, não é normal. O que era? Um rapaz de 17 anos que ele era o recepcionista, ele era camareiro, ele era o cozinheiro, ele atendia 24 horas por dia. De manhã ele estava, de tarde ele estava, de noite ele estava, de madrugada ele estava. Aí, quando ele chegou de madrugada, o cara estava deitado, debruçado em cima do balcão, dormindo, roncando, cansado. O hóspede viu que aquilo ali não está normal, é a mesma pessoa. 24 horas por dia. Volta aquela pessoa. A mesma pessoa. 24 horas, a mesma pessoa. Viu aí? Jornada exaustiva. Então, isso é senso comum. Não há necessidade de estar fazendo uma faculdade de direito para você ter uma ideia do que está acontecendo. São pequenos detalhes, como você disse. O hóspede que eu achei legal aí foi o hóspede enxergar isso. Enxergar isso, perfeitamente. E ver. No doméstico acontece muito o vizinho detectar. O vizinho, um síndico, um porteiro, começa a saber daquela situação e começa a perceber que não está normal. A pessoa nunca sai da casa, a pessoa não tem folga. Aí comenta que não recebe salário, comenta isso. Então alguém vai começando a tomar conhecimento e vai àquela denúncia. Alguém denuncia. Alguém denuncia. Aí é apurado pelo tem um serviço de inteligência e aí depois detectado que realmente é verdade, aí é feita toda uma operação. Porque quando é residência é um pouco mais complexo, né? Exige uma ordem judicial, vai ter que entrar na casa da pessoa, se ela não deixar entrar, e aí requer. Mas numa empresa é mais diferente, né? Na empresa não há necessidade de uma ordem judicial, mas numa residência sim. Mas que bom, que sirva de exemplo essa nossa conversa aqui para que as pessoas evitem, sim, né? E se acharem nessa posição, sim,
passem a refletir. E lembre-se que é um ser humano. Um ser humano que pode ser uma pessoa próxima a você, pode ser um amigo, pode ser um conhecido que está passando por essa situação, né? Pois é, e aquele que está sendo escravizado. Né, é um ser humano e precisa de atenção, precisa de respeito, precisa, sabe, eu vejo a coisa muito fácil de contornar. Sim. Ou seja, de não deixar acontecer. Não é contornar. Que de fato não era nem para existir. Não era para né? existir. Agora, uma coisa importante tem que ser dita. O Brasil tem, mas o Brasil combate. Tem país que fecha os olhos e diz que não tem, mesmo tendo. O Brasil, pelo menos o Brasil combate. O Brasil reconheceu em 1995, faz 30 anos que o Brasil reconheceu que tem trabalho escravo e ia combater. E aí criou exatamente o grupo de combate ao trabalho escravo dentro do Ministério do Trabalho. Então isso já é um avanço. Embora continue tendo, mas está sendo combatido. E as penas são graves, porque você tem esfera criminal, civil e a trabalhista, né? Então o cara pode ser punido, o empregador que está fazendo isso, nessas 3 esferas. Indenizações, punições administrativas e punições na área penal. O primeiro bloco já se passou e eu tenho que dizer para você que o nosso tema precedentes vinculantes do TST é o que nós vamos ver no próximo bloco com o nosso convidado, o auditor fiscal do trabalho no estado do Ceará, doutor Luiz Freitas. Doutor Luiz, vamos beber água, São Geraldo? Bora. Por favor. Aceita um cafezinho com leite. Com leite. Diga-se de passagem, por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre os precedentes vinculantes do TST com o doutor Luiz Freitas? Você fica ligado porque ele prometeu. Vai ficar aqui comigo e tem muita novidade para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. A você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom estar ao seu lado, me deliciar de um cafezinho, lhe manter bem informado com os nossos convidados. E hoje nós estamos recebendo aqui uma aula do Dr. Luiz Freitas, ele que é auditor fiscal do Ministério do Trabalho, mas ele também é professor universitário. Inclusive, coloca aqui o Instagram dele nos caracteres aqui, se você quiser seguir, ele tem muita coisa boa, muita informação construtiva acerca das relações de emprego e trabalho com o Dr. Luiz Freitas. Estamos conversando sobre os precedentes vinculantes do TST. Essas teses vinculantes, esses precedentes, é um instrumento que vem agregando valor à aplicação das leis? Como é que isso vem acontecendo? É uma mudança boa, importante do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, né? A nossa última instância na Justiça Trabalhista. E ele começou a adotar esses precedentes. Não é bem uma novidade, já vinha adotando há um certo tempo, mas agora com mais intensidade. Qual é o grande objetivo? Trazer isso aí que você está falando, essa segurança para as relações de trabalho. Porque são muitos temas, Leite, que são motivo de polêmica, de decisões contraditórias, às vezes, nos tribunais. Mas tem alguns temas que há uma repetição que chega ao TST. Temas idênticos, situações idênticas e que eles estão dando a mesma decisão, a mesma resposta. E aí ele decidiu, o TST, fazer com mais frequência e com mais intensidade esses precedentes vinculantes. Então, qual é a ideia? É exatamente unificar essa jurisprudência dessas precedentes que estão se repetindo. É o que a gente chama de recursos repetitivos. Então, é muita coisa naquele mesmo sentido, naquele mesmo significado, e que eles já vão dando uma mesma resposta. Então, qual é o sentido de ficar subindo para o TST? Nenhum. Então, qual é a ideia? Que as decisões se encerrem na segunda instância, naqueles temas, lógico. Sim. Não, nada impede que outros temas possam subir. Mas naqueles temas não subir mais, morrer na segunda instância. E se subir por acaso, por uma insistência, que volte da porta. E volta da porta, a não ser que um advogado bastante insistente prove que aquela tese não se adequa ao caso dele, mas ele vai ter que se balançar para provar. Ou seja, a sua tese, doutor TST, não se adequa à minha situação. Essa minha situação aqui tem uma pequena diferença. Se ele não provar isso, morreu, a decisão já está feita. Ou seja, acelerar.
Porque, Leite, uma coisa que tem que ser dita, a Justiça do Trabalho, ela pode ter todos ou vários defeitos, mas uma coisa é certa, é uma das mais céleres, é uma das mais rápidas, só perde para a Justiça Eleitoral. Pronto, né? Só isso. Só, porque a eleitoral tem que ser ligeiro, porque senão termina o mandato do deputado, verdade, do senador ou do governador. Mas fora isso, é a mais rápida. Pode ter defeito, sim, mas por que ela é rápida? Porque nós estamos tratando de salário, nós estamos tratando de verbas alimentícias, que não pode demorar. Precisa ser ágil. Precisa ser ágil, sob pena de um trabalhador, por exemplo, passar necessidade, a sua família passar necessidade, certo? Diga uma coisa, então isso amanhã, aí são palavras minhas, amanhã converte esses precedentes, né, em regra geral, ou seja, em lei. Você agora falou uma palavra forte, né? E não sou eu que estou dizendo. Um juiz do trabalho amigo meu disse uma coisa, é verdade, o precedente vinculante é uma lei. Por que é uma lei? Porque vai ter que seguir os juízes e os tribunais regionais do trabalho. Então, se ele está dizendo que é vinculante, vincula quem? Quem está abaixo do TST. Quem está abaixo do TST? Os tribunais regionais e os juízes do trabalho. Então, se vincula o juiz e vincula o tribunal, está vinculando quem adota, quem está na relação trabalhista. Vincula a justiça, vincula o Ministério do Trabalho, de certa forma, o empregador, que vai ter que seguir aquelas normas, porque senão vai gerar ações. É uma lei? Passa a ser uma lei. É uma força danada, né? Uma força muito grande. Ah, mas não é só o Supremo que vincula? Não, o Supremo vincula em situações mais gerais. O TST está vinculando na esfera trabalhista. E aí uma coisa importante, qual é a ideia? Que vários assuntos que tinha polêmica e tinha confusão, vai deixar de ter. Não é que nunca mude, pode mudar. Por exemplo, se a lei mudar, se a Constituição mudar, aquele precedente pode cair, é verdade. Mas ele vai se sustentar por um bom tempo. Né? Você tem uma ideia, Leite, tinha súmulas que não são obrigatórias, né? Que as súmulas já é outra história, que já tinha 32 anos de existência, já estava quase uma lei. Por quê? Porque não tinha lei. Como não tinha uma lei feita pelo Congresso Nacional, a súmula passava a ser a lei. Sim, né? sim. Que não é bem a ideia. A súmula não tem essa obrigação de seguir. Precedente mudou tudo. E é uma ideia interessante. O TST está querendo o quê? Evitar que suba muitos recursos para que eles se concentrem em outras questões nacionais. Tem tantas questões da reforma trabalhista que não foram resolvidas. Tem tantas questões que ainda estão pendentes de solução lá na reforma trabalhista. Estão perdendo tempo discutindo. Discutindo, às vezes, coisas repetitivas. Quantos problemas nós temos com o trabalho intermitente que não são resolvidos? Precisa ser resolvido. A questão das plataformas digitais, desse emprego através dessas plataformas de Uber, de iFood. Tanta coisa mais importante, Mas isso né? não é em detrimento das novidades que vão surgindo no seu dia a dia? Sim, é verdade, é verdade. Essas novidades geram esse monte de ação, né? Mas eles deviam se concentrar em temas que já podiam ter sido resolvidos há muito tempo. Sim, né? que já vem aí. Já vem. Aí termina só culpando com muita coisa repetitiva, né? Com muita coisa. Por exemplo, um exemplo bem simples aqui. Um precedente que saiu recente, que a mulher que engravidar no contrato de experiência tem estabilidade. Já se decidiu isso umas 300 mil vezes. E ainda estava subindo recurso para o TST para questionar isso. Uma mulher engravidar no contrato de experiência tem ou não tem estabilidade? Já tinha sido decidido assim inúmeras Isso aí vezes. era fato já consumado. Consumado. Para que recorrer? Viram o quê? Aquele recurso que a gente chama de protelatória, coisa para empurrar com a barriga. Então isso acaba. Porque você começa a matar algumas questões na segunda instância. Meu amigo morreu ali. Mulher que engravidar no contrato de experiência tem estabilidade. Acabou. O TST já decidiu que vai ser assim. Entendeu? Então, já aproveitando a deixa da mulher grávida, e quando ela, digamos assim, ela foi demitida hoje. Sim. Eu vou criar aqui uma situação só para envolver Ilustrar, a grávida, né? Ilustrar. Ela foi demitida hoje, hipoteticamente, digamos assim, dia 10 de dezembro ela foi demitida. Só que ela só descobriu que aí o aviso prévio dela foi indenizado, tudo bonitinho e tal, de 36 dias, por exemplo. Nesses 36 dias seguintes, ou seja, em janeiro, ela descobriu que estava grávida. Perfeito. E aí? A mulher está demitida, eu não quero mais nem saber. Esse caso é interessante porque ela tem estabilidade. Porque qual é o problema? O aviso prévio ele conta para todos os efeitos trabalhistas. E aí você vai dizer assim, mas ela está indenizada e está em casa. É verdade. Porque o indenizado o que é? É um aviso em casa, né? Você não vai trabalhar. Eu não quero que você venha trabalhar, fica em casa. Fica em casa e a gente vai pagar. Na verdade, você está indenizando. Mas a legislação diz, lá na CLT, que o aviso prévio conta para todos os efeitos trabalhistas. Então, o que é que vai acontecer? A gravidez aconteceu durante o aviso prévio. O aviso prévio é contrato. Se é contrato, tem estabilidade. Quais são as duas opções da empresa? Reintegrar, volta. E reintegrar não é readmitir. O reintegrar é
cancela a demissão, paga o atrasado, como se ela nunca tivesse sido demitida. Mas ela não trabalhou. Vai pagar. Mas eu não tenho a relação de emprego, não é uma contrapartida? Exato, mas nesse caso da gestante, ela não podia ter sido demitida. Você vai dizer assim, mas nem ela sabia. De fato. E se ela não sabia, você, empregador, não sabia. Sim. Aí a Justiça do Trabalho vem e diz, não interessa o desconhecimento do estado gravídico, a estabilidade está garantida. Então, veja, é complicado? É, mas isso está resolvido. Judicialmente está resolvido. Ou reintegra, ou segunda opção, que eu ia dizer a segunda opção. Não, ela não vai mais ficar, porque não tem onde ela ficar, já arranjei um substituto. Vai indenizar a estabilidade todinha. Até o final. Até o final, que é até 5 meses após o nascimento da criança. E o que é indenizar? Pagar salário desse período, 13º, férias, fundo de garantia, tudo. Tudo. É uma indenização razoável, vamos dizer assim, né? E é aí, melhor aceitar. Talvez sim, talvez seja melhor a reintegração, né? Seja melhor a reintegração. Reintegração. Eu sou a favor da reintegração, eu diria volta. Até porque gravidez não é doença. Exatamente. Dependendo da função, dá para exercer tranquilamente. Não sendo uma gravidez de risco, né? Sim. Porque se for uma gravidez de risco, ela tem todo o direito de se afastar pelo INSS. Mas se não for de risco, ela trabalha normalmente. Tá certo. São pequenos detalhes que nós estamos sujeitos, quando empresários, né? Sim. A correr. Né? Perfeito. E eu sempre digo, isso está no custo do seu negócio. Isso está muito claro, sabe aonde, Leite? Na CLT, no artigo 2º. Quando você começa a CLT, artigo 2º logo. O risco do negócio é do empreendedor. O risco do negócio é do empregador. Então, isso faz parte do risco do negócio. Aliás, colocar um negócio já é um risco. Já é um risco. E risco de todas as áreas. Tributária, trabalhista, previdenciária, tudo. Todas. Ambiental, segurança pública. O objetivo é obter lucro. Obter lucro, correndo risco. E esse risco não pode, em hipótese alguma, ser transferido ao empregado, porque o empregado só tem a divisão do prejuízo, não divide os lucros. Então, ele não pode transferir para o empregado essa divisão dos prejuízos. Pequenos detalhes, sim. Mas eu diria pequenos detalhes, grandes significados. Né? Verdade. Que precisa ser analisado. Bom, isso seria eu só aproveitei a deixa da mulher grávida, porque tem essas estabilidades, ela tem essas seguranças aí que a lei é coberta. Agora, quando você fala 5 meses do nascimento, se não me falha a memória, me parece que são 4 semanas antes e 12 depois, né? O período de 120 dias do salário maternal. Mas a mulher só sai do trabalho para ir para os... Geralmente. Às vezes ganha no caminho. É verdade. Na verdade, a licença, dependendo de uma decisão do médico, pode começar até 28 dias antes do parto. Porque a mulher está muito pesada, não tem mais condições de andar, às vezes, o médico manda logo tirar a licença. Pode ser antes, pode, mas nenhuma mulher quer. Por quê? Porque é menos tempo com o filho, né? Sim. Então, o que é que ela quer? Que a licença comece no dia que o menino nasce. Então, nasceu o filho, 120 dias de licença. Que não se confunde com a estabilidade. São 2 institutos diferentes. A estabilidade é 120 dias e a estabilidade não, a licença é 120 e a estabilidade 5 meses depois do parto. Então, depois do parto, vai se contar 4 de licença. Mais um. Que aí termina a estabilidade. E está lá na Constituição, né? E está na Constituição, E outra coisa importante, viu, Leite? Tem que deixar muito claro. Tem empregador que muitas vezes chega para você como contador e diz assim, eu não quero ficar com essa mulher gestante. Quanto é a indenização? Fica logo um alerta aqui. A Constituição não permite a troca por dinheiro. Essa troca só é permitida judicialmente. Não se permite patrão com empregado negociar. Eu troco a sua estabilidade e dou tantos R$1.000 em dinheiro. Isso não é permitido. Não apareça mais nem aqui. O que é que vai acontecer? Ela vai receber e vai acionar a justiça e vai pedir um dano moral. Por quê? Porque a legislação não permite a troca por dinheiro. Por mais que seja uma belíssima indenização, que ela tenha saído morta de satisfeita com o dinheiro que recebeu, não vai faltar advogado para dizer para ela que essa demissão não poderia ter acontecido. E aí o que é que vai acontecer? A ação na justiça pedindo dano moral. Porque na cabeça de alguns empregadores, eu pagando está tudo certo. Nem sempre. A estabilidade ela é muito forte, porque não é só a mulher. Tem uma criança em jogo que vai nascer. Então a estabilidade também protege quem ainda vai nascer. E isso não pode ser trocado por dinheiro de acordo com a Constituição. Eu vou criar outra situação hipotética, mas dentro da mesma linha. Se a empresa fechar hoje, demitiu todos os seus funcionários ainda dentro daquela linha da extensão do aviso prévio. Certo. Dei baixa no CNPJ e na inscrição estadual, tudo. O proprietário, sócio, responde? Não, nesse caso só a empresa responde. Só a empresa. Para ir é uma responsabilidade em cima do sócio, teria que haver a despersonalização da pessoa jurídica, né? Mas uma coisa fique certa. O quebrar é risco do negócio. E o quebrar não vai isentar de pagar a indenização da estabilidade dela.
Isso é importante deixar claro também. O fato da empresa fechar as portas, quebrar, não ter o que fazer, claro, pode não ter dinheiro para pagar, que isso pode acontecer também, né? Aí caberia ela uma ação pedindo a indenização e não conseguindo, aí sim tentar contra os sócios. Mas aí já é uma ação de pedir a despersonalização, tirar a capa da pessoa jurídica para ir na pessoa do sócio. Mas aí já é uma outra ação. Ou seja, mas ela está assegurada. A segurada não tem escapatória. Volta atrás, não está assegurada se o cara não tiver com que pagar. Com que pagar, mas exatamente. Se tiver, pode ter certeza que vai para atrás. Rapaz, são pequenos detalhes que, como disse lá no início, precisa ser analisado. E outra coisa, isso é ato contínuo. Contínuo. Não é analisar hoje aqui porque eu vou abrir o meu negócio e amanhã eu vou... Atualizar, porque a legislação vai atualizando. É dinâmica, é rápida. As relações de trabalho estão muito dinâmicas e muito rápidas. E a legislação, embora vá devagar, mas ela está também acompanhando isso. Então é importante. E não só isso, cercar de assessoria, né? Sim, é um contador, é o advogado. A assessoria nesse momento é importante. Por quê? Eu sou empresário concentrado em fazer aquilo que eu sei fazer. Ainda tenho que me preocupar com essa legislação. Então, meu amigo, se cerque das assessorias, que aí você evita os problemas, né? No futuro. Sim, a melhor opção, né? Sim. E contratar profissionais idôneos, corretas. Né? E contratar os trabalhadores da forma correta. Os trabalhadores de forma correta. E já com conhecimento dos riscos. Dos riscos, exato. São detalhes que fazem que a empresa... Até porque eu tive analisando que as grandes empresas... elas fazem esse trabalho e tiram proveito disso no quesito da publicidade, do marketing, perfeito. Eu atendo às exigências do meio ambiente. Isso, a famosa compliance, a conformidade, isso vende também. Isso vende porque também. Leite, hoje, como nós estamos tudo globalizado, uma empresa estrangeira para comprar de você vai querer algumas certificações. Certeza. E aí você vai ter que estar tudo dentro da linha. Eu não vou nem para uma empresa estrangeira, já tem empresa no Brasil aqui. Cobrando, exigindo. Eu tenho um cliente ali que tem um dinheiro para receber de um cliente, de um produto que entregou, e ele disse, me traga certidão negativa do FGTS. Tá vendo? E eu estou com dificuldade porque tem um problema lá de 2015 pendente. Que não consegue sair. Que não consegue tirar. Embora esteja em dia, mas tem uma pendência de uma individualização de alguma coisa. E não consegue tirar e eu não consigo receber. E mas, dentro de uma empresa daqui do Brasil. Pois é. Gente, eu estou conversando aqui com o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, Dr. Luiz Freitas, ele que também é professor, é palestrante, é escritor, é coautor, né, de um livro também e é nosso parceiro aqui no programa Café com Leite, com muito orgulho, falando sobre os precedentes vinculantes do TST. Meu amigo, vamos beber água, né? Bora. Por favor. E vamos tomar um cafezinho com leite. Quer conhecer um pouco mais sobre os precedentes vinculantes do TST com o nosso convidado, o Dr. Luiz Freitas? Fique ligado. Ele promete no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. Volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Aqui aprendendo um pouco sobre os precedentes vinculantes do TST com o nosso convidado, o professor Luiz Freitas. Ele que abrilhanta aqui o nosso programa com muita maestria sobre o tema. Ele que é auditor do Ministério do Trabalho. Tem um trabalho brilhante e atuante no estado do Ceará, onde ele inclusive comanda toda a rede de fiscalização do Ministério do Trabalho. Portanto, é bom ficar atento, é bom ter os cuidados devidos. Eu sempre dou essa orientação para os nossos clientes, que fiquem atentos com respeito com as leis trabalhistas que estão inseridas no contexto da gestão. A gestão não é só você comprar e vender, é também conhecer as leis e cumpri-las. Como o doutor disse no bloco anterior aqui, ninguém está desobrigado a cumprir uma lei por desconhecimento. Então, se você desconhece, procure conhecer antes de abrir um negócio, né? Vou pedir permissão aqui ao meu convidado e mostrar aqui para você, ó, a minha queridinha, ó, a 9ª edição do Café com Leite em Revista, tá? Uma revista maravilhosa, que tem tantos conteúdos aqui interessantes, de saúde, educação, cultura, esporte,
tem aqui do meio ambiente, de economia, de marketing, enfim, tantos temas interessantes para você, escrito pelos nossos convidados que aqui vêm ao Café com Leite. E ela é feita para você. Pega o seu exemplar na Rua Delmiro Gouveia, 163, no centro de Juazeiro do Norte, ou você que reside fora, manda uma mensagem aí para a nossa produção através das redes sociais e nós enviamos para você sem nenhum custo. Você não paga nada, porque aqui tem muito amor, tem muito carinho e tem, acima de tudo, respeito a você, telespectador. Pode mandar mensagem que a produção envia. A sua você tem que falar com a produção. Essa daqui é de Dr. Luiz. Então você entra em contato com a produção que eu não me responsabilizo. Se não tiver, problema seu. Doutor Luiz, daqui a pouquinho eu lhe entrego sua revista, viu? Tá certo. Obrigado. Doutor, teses vinculantes, o senhor falou nessa que vincula o do Ministério, da grávida, né? Isso. Diga uma coisa, tem alguma vinculada, por exemplo, ao FGTS? Porque o FGTS é uma obrigação de lei, é uma obrigação que eu sempre digo aos empresários, de um modo geral, onde eu estou. Todas as mesas que eu sento, eu digo, olha, deixe de cumprir uma outra obrigação, mas pague o FGTS e o INSS do seu funcionário. Isso. Olha, eu na minha empresa, particularmente, eu lhe digo isso sem soberba e lhe abro a porta. Folha de pagamento, número 1. Número 2, recolhimento do FGTS. Número 3, recolhimento do INSS. O restante é depois. Eu não faço nenhum compromisso, exceto se for alguma imposição, para pagar do dia 1º ao dia 5º, dia 8, até o dia 10. Entendi. Na conta do telefone, bota aí dia 15, dia 20. Pagamento sei de que compra depois do dia 10. Nunca antes. Por quê? Porque é uma prioridade. Sim. O pessoal trabalha, vamos respeitar. Exatamente. E aí você tocou num assunto bom. Tem uma tese vinculante do FGTS que é bastante importante e está gerando ainda muita polêmica, apesar de ter virado um precedente vinculante, ou seja, vincula juízes, vincula o Tribunal Regional do Trabalho, que é dizendo que nas reclamações trabalhistas, nas ações na Justiça do Trabalho, o FGTS não pode ser incluído no bojo do acordo. Que antes podia, né? Que antes podia. Terá que ser depositado na conta vinculada da Caixa Econômica. Por quê? Porque tem encargos. E não é fazer um pacote. Exemplo, você tem direito a R$2.000, R$3.000, faz um acordo por 500 e quitou o FGTS. Você não quitou, porque não caiu na conta do trabalhador. Então, esse precedente ele é importante, está gerando muita celeuma, muita polêmica, ainda está tendo muita confusão, mas o TST baixou sim esse precedente. Então, resumindo, se tem um empregado que está com o FGTS atrasado e vai à justiça buscar esse FGTS, ele não pode ser pago diretamente para ele naquele acordo na justiça. Tem que ser depositado. Depositado com multa, com juro, tudo. E aí muita gente vai se perguntar, mas por que? Se eu estou na justiça, tudo não pode? Não pode por vários motivos. Primeiro que a lei proíbe. Certo. A lei do FGTS, artigo 26A, diz claramente que o FGTS tem que ser depositado, não pode ser pago diretamente do trabalhador. Segundo, o FGTS não é só do trabalhador. O governo tem uma parte. O governo, quando eu digo o fundo como um todo, né? Por exemplo, quando você paga um FGTS em atraso, depois do dia 20, ele tem multa. A multa não vai para a conta do trabalhador, vai para o fundo de garantia. Certo. Esse dinheiro é usado para financiar Minha Casa Minha Vida, é usado para financiar infraestrutura urbana, financiar esgoto. Então, o governo também bota a mão desse dinheiro, empresta, inclusive, a juro. Então, esse dinheiro não é só do trabalhador. Sim. Em que pese ser do trabalhador, ele pode sacar em algumas situações, mas tem uma parte que efetivamente é o governo que administra. Quando nós falamos você me chamou a atenção no quesito FGTS, que só FGTS já daria um bom programa, né? É verdade. Mas você me falou, diga uma coisa, eu só consigo sacar o FGTS se eu for demitido sem justa causa? É a única situação? Não. É a situação mais famosa, é a situação mais conhecida, mas nós temos quase 30 possibilidades de saque do FGTS previsto na lei. Por exemplo, Leite, no caso de uma compra da casa própria financiada pelo sistema financeiro, abater prestações da casa própria, em estado de calamidade, como por exemplo enchentes, vendavais, secas, o governo libera um valor. Em caso de doenças graves, câncer do trabalhador ou do filho do trabalhador. Muito trabalhador não sabe disso. O seu dependente tiver, que Deus o livre, um câncer, você pode sacar o fundo de garantia. Tiver um HIV, doenças terminais. Então, a lista é enorme de possibilidades de saque. E aqui e acolá o governo ainda libera para aplicação em ações, por exemplo, da Petrobras, ações da Caixa Econômica, ou do Banco do Brasil, ações dessas empresas que têm estatais, as estatais. Mas isso depende, nem sempre é liberado. Mas, resumindo, não é só na demissão sem justa causa. Mas me diga uma coisa, voltando aqui, ainda nesse quesito. Sim. Por exemplo, eu assisto alguns momentos em que o funcionário que está
determinado tempo desempregado, ele pode sacar. Sim. Aquela parte do aniversário também. Do saque aniversário, é importante. Aniversário. Pronto, tem uma outra coisa que é a possibilidade de saque aniversário. Saque aniversário, né? Me diga uma coisa, aí é uma opinião minha como contador. Sim. Um funcionário, quando ele faz essa retirada, quando ele chega lá na sua demissão, que tem lá no extrato o saldo da base de cálculo dos 40% da multa rescisória. Isso. E, porém, o saldo dele aqui ínfimo ou zero, que seja. Isso não é ruim para o próprio... Na verdade, porque ele está antecipando uma coisa que ele ainda vai ganhar, digamos assim. Eu aí vou dar minha opinião pessoal também, né? Eu entendo que não foi uma boa ideia, porque qual é a vantagem do FGTS? Você tem uma poupança para a hora do desemprego. Perfeito, é isso que eu imagino. Você não sabe quanto tempo você vai ficar desempregado. Sim. Hoje o desemprego, depende da faixa etária, Leite, pode durar 2 anos, 3 anos. Pode ser que o cara nem consiga mais se colocar no mercado de trabalho. Sem dúvida. Então, você vinha sacando aos poucos em cada aniversário. Quando chegou na demissão, está quase zerado o seu saldo. Quase zerado. O que é que você vai receber? Só a multa dos 40%. O que é muito pouco. Então, e outra, vamos ser bem sinceros também, né? De forma também, opinião pessoal. Esse dinheiro é todo para consumo. Então, tirando no aniversário, muitas vezes, para consumir. Às vezes até coisas não muito, né? Supérfluas, coisas supérfluas. E não era para essa ideia. Qual é a ideia do fundo? Uma poupança. Feita pelo patrão. Que aí eu quero chamar a atenção para outro detalhe importante. Muito trabalhador pensa que o FGTS é descontado. O FGTS não é descontado do salário. Não é descontado. Quem é descontado é o INSS. Perfeitamente. Quem faz essa poupança é o patrão. É um encargo do patrão. Então ele está jogando um dinheiro na caixa, fazendo uma poupança forçada. Para você. Para o trabalhador usar. Quando? Nos momentos de maior aperreio. Aí você fica sacando no aniversário, quando cuida, zerou praticamente seu saldo. E vamos imaginar, viu, Leite, que você tem lá um saldozinho, sobrou um restinho, não pode sacar. Por que não pode? Porque você escolheu o saque aniversário. Vai esperar os próximos aniversários até zerar. Você só saca no momento da demissão os 40%. Mesmo sendo demitido, Mesmo sendo demitido, fica preso. Quer dizer que já fica vinculado. Fica vinculado. O trabalhador não sabe disso. Ele acha que quando for demitido, pega o resto que está lá. Não pega. Ele só pega os 40%. Resultado, choradeira total na hora da demissão. Porque ele só vai ter os 40%. É impressionante. Agora, vinculado também ao FGTS, tem aí recentemente essa questão dos empréstimos, né, que eu acho também um absurdo. Assim, uma opinião também, certo. minha, porque eu estou endividando as pessoas. Eu acho que o governo, é uma opinião minha, eu acho que o governo está endividando as pessoas quando possibilita operações de empréstimo vinculado ao FGTS, né, que é uma coisa recente aí. Como é o nome desse? É o crédito do trabalhador. Crédito do trabalhador. Crédito do trabalhador. Mas está em voga já aí, já estão descontando. Já está liberado, já está funcionando, tudo via carteira, trabalho digital, na palma da mão, ou seja, de forma rápida. Eu lá em casa, no meu celular aqui, eu faço o empréstimo. Já pode fazer o empréstimo, porque já está liberado. Você escolheu o banco, a taxa de juros, quantas parcelas quer pagar, e tudo na carteira. E o crédito entrou lá e eu já vou gastar. Já vai gastando. E você tem razão em dizer o seguinte, o que é que o trabalhador precisa? De uma educação financeira. O brasileiro é carente disso. Aliás, o brasileiro é um dos poucos povos que parece que não gosta de poupar. Se você for para outros países da Europa, o pessoal gosta de economizar. Aqui não, recebeu, torrou, recebeu, gastou, recebeu, gastou. E aí, se você tiver essa facilidade de pedir empréstimo, há o risco do endividamento, sim. Há o risco do endividamento. Por quê? Leite, a média de um trabalhador numa empresa não passa de 2 anos. Essa é a média no Brasil. 2 anos, 2 anos e meio. É muito pouco. É muito pouco. Aí você faz um empréstimo em 8 anos, que é possível fazer um empréstimo em 8 anos. Você faz um empréstimo em 5. Se você não vai ficar nem 5, nem 8. Então, o que é que vai acontecer? Quando você for demitido, esse juro vai subir. Comprometendo seu salário 8 anos. 8 anos. E se você for demitido ou sair no meio do caminho, o banco vai subir essa taxa de juro. Por quê? Porque isso aumentou o risco para o banco. Sim. Qual era a garantia que o banco tinha? O seu salário. Você acabou de ser demitido. Cadê a garantia? Acabou a garantia. Você está desempregado. Se ele sair, o débito continua. Aí cabe a ele ficar recolhendo. Refinanciar, recolher. Ou se ele, por acaso, tiver a sorte de engatar e arranjar logo um novo emprego, o empréstimo se transfere para o novo emprego. Porque isso também pode acontecer. Você sai do emprego, já caiu no outro. O empréstimo vai junto. Mas se isso não acontecer, você vai ter que resolver com o banco. E você acha que o banco não vai mudar o juro? Vai. Porque o risco aumentou. O risco aumentou. Quanto maior o risco, maior a taxa. E lá tinha a garantia de que o empregador... Tinha a garantia do salário, de descontado do salário. Né? O empregador pode segurar esse dinheiro aí, diz, rapaz, eu vou segurar aqui, eu não vou pagar agora não. Infelizmente não, que ele pode ser punido pela própria fiscalização do Ministério do Trabalho, porque é o seguinte, o trabalhador,
ele ao fazer o empréstimo, o arquivo vai para o empregador para fazer o desconto. Esse arquivo é enviado pelo Ministério do Trabalho. Então, o empregador é obrigado a fazer o desconto. Não pode reter, não pode segurar, não pode deixar de fazer esse desconto. Inclusive, tem punição para isso se a empresa deixar de fazer. Rapaz, esse tema desse empréstimo daria mais um programa. Estou conversando aqui com o auditor fiscal do Ministério do Trabalho, doutor Luiz Freitas, no programa Café com Leite. Diante dessas circunstâncias, FGTS daria um programa, esse próprio empréstimo daria um outro programa. Sim. Enfim, a empregabilidade daria, enfim, tantos temas estariam inseridos nesse contexto para a gente conversar. Mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho aqui. Vamos tomar um cafezinho no intervalo, a gente volta logo, tá bom? Tá certo, bora. E você, fique ligado, nosso intervalo é só o tempo do cafezinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Rapidinho, eu já me delicei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo, mas já estou de volta agora para agradecer, doutor. Muito bom a nossa conversa, viu? Eu sempre digo aqui no programa que o programa tem a finalidade de despertar as pessoas para as suas responsabilidades, em qualquer tema que a gente converse aqui. E esse foi um. Falar sobre as teses vinculantes, que o programa foi tão curto que não deu para eu explorar só mais. Algumas. Só algumas, assim, lapidadas mesmo, mas quero lhe agradecer por esse momento. Volte e vezes. Quantas vezes venham ao Cariri, terei o orgulho de tomar um cafezinho, de lhe oferecer meu cafezinho aqui. Viu? Eu é que agradeço mais uma vez o convite, Leite, que é uma satisfação estar aqui no seu programa, estar aqui no Cariri. Quantas vezes eu vier, com certeza estaremos aqui para atender o seu pedido. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se, todos os domingos, às 23 horas, na TV Verde Vale, 23 horas não, 23 horas é o Café com Leite, pessoal. Às 20 horas, 8 horas da noite, terminou a missa da TV Verde Vale, a transmissão da missa pela TV Verde Vale, você assiste o Comando X, que é um programa originado lá no estado de São Paulo e transmitido diretamente aqui, exclusivamente para a TV Verde Vale, das 20 horas às 21h30, é o Comando X. De segunda a sexta-feira você acompanha na TV Verde Vale o programa Café com Leite, na TV Café com Leite também, e também na TV Cariri. Na TV Cariri, no canal 178 da Brisa Neto, você nos acompanha de 7 às 8 da manhã. TV Verde Vale às 19 horas, TV Café com Leite, canal 16.1, às 20 horas. Aos domingos, às 23 horas, na Rede Meio de Comunicação, você assiste o programa Café com Leite. Nacionalmente, em todo o Brasil, você nos acompanha. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço para Valdeci, filho de Ana, na rua Beata Maria de Araújo, Damiana, esposa de Sérgio, em Barbalha, Laércio da Farmácia Gentil, meu amigo Laércio, você não pode, ninguém vai brigar com você aí. Ele falou que a esposa dele disse que ele gosta de mim, assiste o programa e eu nunca mando um alô para ele. Ó, vou mandar para ela também. Camila Paiva em Missão Velha, Fátima Lima no sítio Lagoinha em Crato, Denise Ribeiro na Rua do Mosteiro, o pessoal de Caririaçu, Mauriti, Brejo Santo, Lavras da Mangabeira. Queria dizer para você também que o programa Café com Leite, através da TV Verde, da TV Cariri, da TV Verde Vale, canal 137 na Brisa Neto, somos assistidos em todo o Nordeste, onde temos aí a transmissão através da BrisaNet. Eu vou ficando por aqui, quero deixar um abraço para você e em nome da produção do programa Café com Leite, externar o nosso abraço e o nosso agradecimento pela sua companhia. Beijo a todos, fiquem com